5º Congresso Brasileiro de Alfabetização, não o 5º Congresso, mas a gente vai apresentar o trabalho que as professoras Amanda, de Recife, a professora Denise, do Rio de Janeiro, e a professora Ana Lúcia Machado, que é daqui mesmo, de Florianópolis. Nós vamos falar sobre o ensino remoto da alfabetização nos diversos Brasis. Vivências, diversidade e inclusão. Diversos Brasis, porque nosso país é muito grande e cada local do nosso país tem um jeito de ser, tem a sua singularidade que tem que ser respeitada. A professora Amanda, ela é professora de Recife, ela trouxe algumas dicas da alfabetização nos tempos remotos, como que ela enfrentou esses desafios, como que ela superou os desafios, né? Ela teve que se reinventar, recriar-se, assim como todos nós, e ela, para fazer isso, ela sempre se perguntou como fazer isso de uma melhor forma. E aí ela diz como foi no meio remoto. Ela contou que o principal recurso foi o WhatsApp. Houve muita baixa adesão, porque as crianças não tinham o celular, não tinham recurso. Às vezes a família só tinha um celular, e esse celular ia trabalhar, no caso era da mãe ou do pai, então ficava inviável. Então, ela teve que criar novas formas, e por isso também ela passou a levar materiais físicos, ela ia nas casas levar as atividades. E ela fazia uma pergunta para ela mesma, o que seria uma boa atividade de alfabetização? Ela fixou-se na perspectiva do acolhimento mesmo, da acolhida. Então, ela dizia que tinha que ter muitos diálogos e formas variadas de expressar os comandos, porque cada criança tem um jeito de falar próprio, e para compreender necessita que essa linguagem seja direcionada individualmente para cada criança, ou que essa linguagem alcance a maioria das crianças, porque a compreensão do que se pede para ser realizado tem que ser muito bem elaborado, para que a criança realmente possa cumprir. E para consolidar os saberes, sem isso, ela acha que não funciona. Ela também falou que gosta muito de jogos, brincadeiras, com regras bem claras, porque se elas não forem claras também não funciona, e ela acredita na potência do lúdico, e o lúdico é sair do tempo crono, né, e entrar no tempo Kairos, que é aquele tempo que envolve a turma toda. Ela também apostou em diferentes formas de ensinar para que todos possam compreender, e ela se esforçou em ter uma didática que desse uma formação mais humana. Ela caprichou nisso. Eu gostei muito da rotina diária, que ela sempre fez questão de prevalecer. Então, as crianças, primeira coisa, tinha uma rotina, e a rotina é importante porque ela traz um ponto seguro, né, assim, para a criança, uma estabilidade. E essa rotina também ela utilizava para alfabetizar. No caso, no calendário, na hora que ela fazia o calendário, a criança tinha que colocar o nome da escola, porque ela já era familiarizada com esse nome da escola, o dia da semana. Hoje é quinta-feira, dia 1º de abril do ano 2021. Então, tudo isso estava envolvido no planejamento pedagógico dela. Ela estava ensinando tanto a linguagem escrita, trabalhando com a linguagem oral, trabalhando com os números, e isso foi muito importante. Eu achei muito interessante o jeito como ela fez. A questão do clima, porque a criança tem que interagir. Se ela ficasse só falando sozinha, a criança ia se desinteressar, mas aí, como uma das formas que ela pôs para chamar a atenção da criança era o clima, que aí contextualizava todo aquele momento presente. Do ajudante do dia. Através do ajudante do dia, ela já pegava a letra inicial, o número de letras, palavras que começavam com a letra do ajudante do dia, a letra final do ajudante do dia, o número de sílabas, enfim, ela utilizava já na hora que ela estava integrando a turma, ela já usava todos os recursos que ela tinha. A hora da leitura para ela considerava esse horário muito importante, e ela levava diferentes gêneros textuais. Então, ela levava jornais, livros, revistas, almanacs, receitas, até anúncios, ofertas de mercados, bilhetes. Eu achei o recurso midiático também, ela ajuda muito, contribui muito com a leitura. Aí ela falava sobre revistas, internets,
fotografia, cinema, o que ela pudesse levar, porque lembrando que a aula dela era pelo WhatsApp. Então, se ela ia levar um vídeo, era um vídeo pequenininho, que era condizente com aquele dia, com aquela atividade daquele, que ela estava ministrando, né? A atividade é a produção de textos. Todo mundo escrevia, ia dando ideias, e ela ia funcionando como uma escriba. Enfim, ela concluiu que há necessidade de investimento para incluir digitalmente as crianças, para toda a comunidade escolar. Ela acredita que isso tem que ser esse investimento no uso de tecnologias em sala de aula. Falou muito para a gente ter um olhar mais abrangente sobre o contexto social. Eu achei muito interessante o caso. Olá, turma. Olá, professora. Boa tarde. Então, eu vou falar sobre o trabalho da professora Denise Rezende, né? O trabalho dela que ela organizou sobre alfabetização. Então, conversa com alfabetizadores, o ensino remoto da alfabetização dos diversos Brasis, vivências, diversidade e inclusão. Passa aí. Obrigada. A experiência do encontro com o outro, com a palavra do outro, com o texto do outro, com o gesto do outro, expressa a dimensão da perspectiva discursiva, em seu sentido dinâmico. E pelo encontro com o discurso do outro, que os espaços de elaboração de sentidos são constituídos e o processo alteritário efetiva-se ao passo em que se compreende a esfera da responsabilidade e responsividade implicados nessa dinâmica. Então, vamos lá. Denise Rezende, ela traz, né, a escuta, troca, sentido, interação, reflexão, sujeito, diálogo, observação. Isso inspira a gente, né? A forma como ela traz com essa docilidade, né? De se colocar no lugar do outro, né? Pensar no outro, não ficar só focado em si, só no seu ego, mas pensando no bem-estar do outro, no desenvolver do outro. Isso me inspirou muito, esse amor que ela tem pela essa forma de trabalho, né? Então, vamos lá. Aqui a pergunta, né? Desculpa. Tia, você vai estudar com a gente este ano, então, aqui eu entendo que a criança já está, assim, acostumada, né? Já criou um vínculo, né, de professor e aluno, então, ele já fica preocupado, será que a minha prova vai continuar, será que não vai? Então, dá para perceber com essa pergunta como foi construído essa mediação, muito lindo mesmo, vamos. Tia, já temos um monte de ideias para fazer o nosso clipper, maravilha, então a criança está assim com a mente sempre evoluindo, sempre pensando, né, e aí ela traz aqui a ideia dos alunos, né, e isso é maravilhoso, né, eu quero que meus alunos sejam assim, que A Sônia se inspirou na professora Denise. Isso. Tia, eu vou falar uma coisa. Eu tô com saudade dessas histórias que você conta, né? Então, eu percebo aqui que o trabalho dela, né, com a contação de história foi, assim, de uma ênfase e uma consistência muito profunda,
porque quando sentimos saudade de algo, é porque o amor está ali, o amor está ali agindo, algo está sendo construído dentro, né, do ser humano, dentro da gente, né? Aí vem, ela traz também os elementos de vídeo enviado por aplicativo de mensagem, que não é como se fosse presencial, assim, né? Até quando se faz um cineminha, né, com data show, assim, na sala de aula, assim, é totalmente diferente, né, de mandar uma coisa assim, pelo um correio eletrônico, vamos dizer, né, ou pelo WhatsApp, né, olha, assiste esse filme, não é como se todo mundo se reunisse. Então, eles sentiram isso, né, e a gente está vendo aqui, está vivendo esse momento desses alunos com a professora. Vamos prosseguir. Perguntas para serem respondidas por áudio. O que achou do livro? Qual planeta você mais se identificou? Se pudesse escolher um planeta para morar, qual seria? Por quê? Por último, criar seu próprio planeta e escrever sobre ele. Uau, isso é muito legal, gente. Mas se fosse presencial, seria muito mais intenso e bonito e gostoso, né? Essa construção. A gente sabe como professores que a gente sabe como professores que a construção presencial é totalmente diferente da remoto. Deixar eles desabrochar a curiosidade que eles têm dentro deles já. Isso é muito maravilhoso. É isso, gente. Uau! A importância da literatura, né, dos textos apresentados às crianças, e isso é maravilhoso, a criança ter, e a criança, a gente percebe, né, a gente que está vivendo com as crianças na sala de aula, já recebendo elas novamente, agora saindo do remoto para o presencial, que a gente leva elas na biblioteca, onde tem bastante livro, tia, eu quero aquele, ou Pro, enfim, né? Eu quero aquele, e mesmo que elas não saibam ler, né? Mas elas estão tendo contato com uma linguagem ilustrada, né? Uma literatura ilustrada, né? E isso é maravilhoso, porque elas vão tendo leitura de mundo de uma forma muito gostosa, muito precisa. O céu fabrica as estrelas e o vento. As nuvens fabricam a chuva, raios e tempestade. A noite fabrica os sonhos, sol fabrica o dia, o amor fabrica a vida. Uau! Rosana Murray. Gente, esse aqui também é a Ana Lúcia que trouxe para a gente esses passados de ficarem confinados, de não poderem encontrar com o outro, de não terem contato com o outro, coisas que Bakhtin fala muito da questão do diálogo, que Vygotsky fala muito da questão do encontro, da troca. E a Mafalda pergunta: para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos? Nós achamos isso muito profundo. Eu fiquei assim muito encantada assim com a sensibilidade, né, da professora Ana Lúcia. E é verdade, a criança nesse tempo teve muitos silêncios que ela teve que engolir, que ela não pôde se externar. E para onde vão esses silêncios? A gente também se pergunta para onde vão esses silêncios. Por isso que a gente tem que se dedicar muito na questão amorosa, na questão de entregar o melhor que a gente pode. E nisso, a Ana Lúcia mostra que a organização coletiva do trabalho na pandemia, principalmente, foi essencial, porque eles conseguiram dar conta de todos os recados, que era muita coisa, todos nós sabemos, porque as questões emocionais da criança, que a Sônia falou, a formação continuada e repertório pedagógico dos professores, porque se a gente não tiver essa formação continuada, a gente não dá conta, principalmente quando entra num desafio como esse, os suportes que a gente necessita, tanto material como tecnológico, o resgate da autoria. A Ana Lúcia fala muito da autoria. Nem sempre era possível a família estar presente, poder ajudar. Tinha também o limite do tempo, do espaço, principalmente na questão da alfabetização, que é a coisa. E o trabalho coletivo, que ela mostrou muito bem para a gente. Além disso, ela fala muito sobre embasamento teórico da literatura. Aqui ela trouxe umas partes assim, que ela usou, que eu achei muito legal. Os desafios que vem na poesia, nos números, na matemática. Ela observou também que os alunos dela evoluíram, apesar de ser
pela distância, pela internet, usaram travessão, usaram pontos, houve bastante desenvolvimento. E ela também tinha o projeto, a Nancy, porque quando estava tendo aula online, sempre passava um tio, um avô, a avó, aí ela chamava para interagir com a turma, né, para contar uma história, a avó contar uma história. E isso é muito significativo, porque une a linguagem oral à linguagem escrita. Enfim, ela usou muita criatividade para poder dar conta da demanda que ela tinha e com os recursos que ela tinha, assim, lembrando que ela teve um apoio coletivo muito grande. Aí, onde que vai a letra H, o dígrafo? Então, ela trouxe todos esses detalhes para a gente, esses slides a gente copiou dela, tá? Sintetizadora. E é isso, né, Sônia? Vamos agradecer, espero que não tenhamos tomado muito tempo de todo mundo. É isso. Valeu, gente.